Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu descobri que muitas pessoas não sabem o que a gente vai falar aqui hoje. E é muito interessante saber de tudo isso que a gente vai falar. São coisas assim que nós não queríamos te dizer, mas é importante, né, que vocês saibam porque isto acontece. Hélio, seja muito bem-vindo, são coisas realmente importantes. Muito obrigado, Papa. E realmente, às vezes vale aquela máxima do que os olhos não veem ou que a mente não sabe, o coração não sente. Mas é importante que a gente saiba disso para que vivamos melhor com a nossa espiritualidade. Então, vamos ao vídeo de hoje. Pois é, Hélio, que os olhos não veem, o coração não sente, mas neste caso o coração sente. Só os olhos que não sabem porque não viram, né? Porque nós estamos falando de energias e coisas espirituais. Então, pessoal, vamos ao primeiro ponto. Nós reservamos alguns pontos de extremo interesse para que a gente entenda. Porque o primeiro deles é algo muito comum, muito corriqueiro, mas as pessoas não fazem ideia do que acontece. Principalmente no Brasil, né, Papa? Ah, é. Até porque aqui a maior empresa daqui é de bebidas, né? Mas não se preocupe, a gente não quer falar mal de quem bebe, não. De forma alguma, eu também tomo minha cervejinha de vez em quando, sabia? Eu sabia, inclusive tomo contigo. Ah, exatamente. Quando a gente morava perto era mais frequente. Bom, mas enfim, pessoal, quando você vai no mercado para comprar bebidas alcoólicas, tu sabia que tu vai lá e escolhe a bebida alcoólica que tu quiser. Porém, tem pessoas ali em volta te escolhendo. Pra ir pra casa contigo. Tem, pessoal, porque você sabe, os espíritos eles precisam de nós para usufruir dos fluidos que tem aqui na nossa matéria física. Então eles bebem através de nós. Só que, claro, não são todo mundo. Não é todo mundo, são as pessoas, principalmente aquelas mais desligadas da espiritualidade, as pessoas assim desligadas de moral. Entende? Não precisa nem conhecer a espiritualidade, mas ela precisa ter uma moral um pouco melhor, precisa, entende? Não pode ser na linha do exagero, né? Na linha do desequilíbrio. Então, esses espíritos que estão lá ao redor, eles ficam muitos ao redor dos freezers e geladeiras de mercados, esperando, né, as pessoas virem comprar para eles irem juntos. Então, muitas vezes, nós voltamos acompanhado do mercado quando fazemos isso. E, claro, esse espírito consegue nos acompanhar até a nossa casa. Mas ele só consegue entrar se ele não encontra lá resistência. Ou seja, o que eu me refiro como resistência? Vibração elevada na casa, né? Ou seja, quando tu na casa ou faz um evangelho no lar, ou tem uma prática de elevação lá dentro, faz meditações, cultiva boas energias e vibrações, é claro que naturalmente tu já blinda energeticamente a tua casa, certo? Então neste caso eles não conseguem chegar e te acompanhar literalmente. Eles podem até ficar de fora, mas eles não vão, porque eles queriam, e o que eles queriam são os fluidos, e não vão conseguir. Mas fique sabendo que nos mercados, perto das áreas de bebidas, existe muita movimentação espiritual de pessoas que querem e precisam destes fluidos. E eles esperam até mesmo quando a gente bebe um pouco mais, e o nosso perispírito começa a se deslocar para um dos lados, porque ele começa a se desprender um pouco, e daí eles conseguem acessar ainda mais este fluido. E existem cenas até difíceis de se acreditar, mas já foram vistas, já vi no extrafísico, de que existem espíritos que vão tão a fundo em se aproveitar desses fluidos, e daí eu me refiro já em festas, em onde o consumo é realmente descontrolado, muito exagerado e sem nenhum propósito de amizade, de fraternidade. Existem espíritos com línguas que desenvolvem línguas muito compridas. E essas línguas entram pelas narinas e vão profundo dentro do corpo, eles ficam ligados das pessoas pela língua, sugando os fluidos como que naturalmente. E as pessoas lá achando que, poxa, eu bebo e não fico bêbado, Hélio. São cenas horripilantes, muitas delas, mas realmente acontecem. A gente precisa te contar. E essas pessoas que são mais acessadas são aquelas que têm um grau maior de inconsciência. Porque, estando inconsciente, esses espíritos percebem ali uma fragilidade maior, uma propensão para acessar e conseguir Portas, né? essas portas, e conseguir fazer as drenagens de todos esses fluidos e criar uma espécie de assédio. Exatamente. E a outra curiosidade, digamos assim, porque é muito curioso e interessante tudo isso, mas acontece de fato, é quando chove. Quando chove, quem mora nas áreas térreas e não cuida da vibração de sua casa, feche pelo menos a porta. Porque, sim, os espíritos que estão na rua começam a chover para todos. E eles, claro, não querem se molhar.
Então eles vão procurar marquises, eles vão procurar lojas, principalmente bares abertos, casas com portas abertas, eles entram. Né? Se a casa, mais uma vez, como a gente disse, tu não cultivar boas energias, vibrações, não tiver boa imantação, ele vai conseguir entrar, certo? Então ele vai ficar hospedado na tua casa. Então tu ganha um obsessor só por chover, se tu não cuida bem da tua casa térrea. Né? E os bares, então, ficam super lotados. Estes, na verdade, não necessita nem chover muitas vezes para que esses espíritos estejam ali, né? Porque já é um ambiente propício para eles se alimentarem energeticamente de todas as atividades que lá são executadas. Mas neste caso não vale o ditado que quem tá na chuva é para se molhar. Eles estão na chuva e não querem se molhar e procuram uma brecha para se abrigar, né? E claro que a gente está falando aqui dessa espiritualidade, desses espíritos mais densos que estão atrelados a este ambiente material físico. Então, vale a pena a gente fechar as nossas casas quando estiver chovendo. Ou blindar energeticamente, né? Isso mesmo, o melhor de tudo é manter a energia da nossa casa sempre elevada, cultivando pensamentos elevados, né? De prosperidade, de fé, de alegria, de paz. E de, né, fazer nossa meditação, às vezes orações, ter o nosso momento de evangelho no lar. Isso é uma coisa que blinda muito bem a casa. Eu digo por isso, ele vai entrar no nosso quarto item, porque o terceiro item também é muito legal, pessoal. Vocês sabiam que existe, vivendo no nosso perispírito, né? Que é o nosso corpo astral, também conhecido, tem vários nomes, vivem lá uma fauna microbiana, certo? No nosso corpo físico também, né? A gente comunga com esses organismos e depende deles para viver. Mas alguns são saudáveis, outros nem tanto, e outros nem um pouco. Então, sabia que quando a gente tem pensamentos de baixa vibração, geram fluidos no nosso perispírito que atraem micróbios, larvas, né? Até mesmo vírus extrafísicos, astrais, né? E eles ficam se aglomerando, se alimentando, né? É que nem se a gente deixa a nossa casa muito bagunçada, vem barata, né? Se a gente deixa uma energia lá podre, estagnada, alguma coisa assim, vem bichos para decompor, vem larvas. Não é diferente com o nosso campo espiritual. Nós atraímos estes seres que decompõem estas energias, eles ficam na nossa alma, na nossa aura, no nosso perispírito, fazendo essa decomposição. E olha só o que eles fazem. Eles vão comendo essa energia podre e vão destruindo as células do perispírito. Vão literalmente, vai criar ali vai comendo, vai destruindo as células do perispírito e, por consequência, destruindo as do corpo físico. O que, se esses pensamentos muito negativos, essas energias não forem liberadas, tratadas, ressignificadas em sua origem, gera, então, uma doença, uma decomposição literal do corpo físico, uma vez que isso está acontecendo no corpo extrafísico. Nós somos uma casa para muitas colônias de bactérias. E essas colônias, elas podem ser agradáveis, boas ou ruins, como o Pava comentou. E se a gente é um berço fértil para que essas colônias não boas se estabeleçam em nós, elas vão se reproduzir. E a gente sabe que para que algo se materialize, é necessário apenas que haja um acúmulo muito grande de energia ao ponto de saltar para se manifestar na matéria. Cedo ou tarde, se a gente não limpa e segue cultivando esse tipo de pensamento, essas colônias astrais de bactérias ruins causam desarmonia no nosso corpo físico. É verdade. Por falar em desarmonia, vamos falar em harmonia. Porque o nosso quarto item é que os mentores espirituais, caravaneiros, como se fala também, tarefeiros, são todas organizações de tarefas, literalmente, de esclarecimento à crosta. A gente não faz ideia do quanto qualquer probleminha de um ser humano conta com uma equipe muito grande de auxílio. A gente não tem essa ideia. Estou passando por tal probleminha, por tal questãozinha na minha vida, tu não faz ideia, mas já tem uma equipe para auxiliar nesse caso. Tem 2, 3 pessoas, se é um probleminha, se é um problemaço, caravanas para te auxiliar, porque a gente pensa que o problema inicia em nós, né? Mas ele é muito mais longo, e vai em uma estirpe de humanos por aí, de seres, onde este problema está correlacionado. Então a gente tem uma equipe, a gente sempre fala, né, que se a gente tem alguma obsessão, se a gente tem alguma energia negativa sobre nós, pode ter certeza que no mínimo tem o dobro de luz em cima de nós para nos ajudar. Basta que a gente
enfoque a sintonia neste positivo, neste melhor, na fé, na perspectiva elevada, no propósito, no agradecimento, na consciência, e a gente vai se conectar com o auxílio, que ele sempre é no mínimo 2 vezes maior. Se tu tem uma grande obsessão, uma grande energia ruim na tua direção, pode ter certeza que tem o dobro dessa energia para te ajudar. É este o balanço que eles utilizam para auxiliar as pessoas da crosta. A gente não falou até agora o quarto item, né? O quarto item é que os mentores, eles procuram um local na crosta para descansar. Os cravaneiros e tudo mais procuram um local na crosta para descansar. Só que esse local precisa dar ressonância a eles, porque senão, né, esse local precisa ser de descanso. Se não der ressonância, eles não vão ter descanso, né? Eles vão ter que continuar trabalhando, continuar elucidando, continuar tirando miasmas, fios, né? Então, eles precisam de um lugar que eles possam descansar. São portos avançados de respiro. Período momentâneo para fazer grandes suspiros, renovar as energias para continuar todo o trabalho. E estes postos podem ser aonde, Paulo? Podem ser as nossas casas? Exatamente, nas casas de vocês eles fazem, nas casas que tem um ambiente harmônico, que tem uma energia elevada, que tem às vezes alguma movimentação de bons espíritos devido a atividades que tu realiza positiva, né, bons pensamentos. Tu cria ali um ponto de luz, um ponto de luminescência na crosta, e eles vêm ali descansar, repor as energias, organizar os materiais deles para depois seguirem de volta ao trabalho. Então é muito importante esses pontos, e eles fazem isso na tua casa. E uma boa vantagem disso é que, ao mesmo tempo, eles podem te auxiliar nas tuas questões, fazerem limpezas energéticas, purificações, até mesmo darem conselhos e orientações, e conversarem até mesmo com os teus mentores e outras coisas que ali estiverem. Os benefícios disso são imensos, porque o campo, a atmosfera energética, influencia pessoas, positiva e negativamente. Imagina nós estarmos na companhia energética, espiritual, de servidores, de trabalhadores da luz, que tem um campo astral de magneticismo muito belo. Só por eles estarem próximos a nós, na nossa casa, o campo da nossa casa também já é elevado, já se puxa para cima. Então nós recebemos este prêmio, este benefício, caso a gente cuide e cultive as boas vibrações na nossa casa. Viram só, pessoal? A gente espera que você tenha gostado do vídeo. Deixe seus comentários aqui, ajudem a contribuir com mais coisas que é necessário que as pessoas saibam e que acontece, porque isso é bastante interessante. E eu agradeço se você também deixar o like no vídeo e apertar neste botãozão aqui para se inscrever, porque aqui todos os dias tem vídeos que podem mudar a tua vida. Hélio, agradeço muito tua presença. Muito obrigado, Pavo, e a todos que estiveram conosco. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. E até mais.